Obrigada, Fábio, pela apresentação. Então, hoje o nosso seminário é sobre a umidade e atividade de água em ração animal. Uma cópia dessa apresentação, ela está disponível em PDF, aí nessa ferramenta ao lado. Se vocês devem estar vendo, é só apertar e baixar uma cópia dela. Também vai ficar disponível no nosso site. Então, começando o nosso seminário, por que é importante você conhecer a atividade de água da ração que você produz? Então, até no FSMA, a Food Safety Modernization Act, cita os fundamentos também, não só para o controle de alimentação humana, mas também para a alimentação animal. Tanto o controle na produção, na cadeia produtiva, quanto no transporte sanitário dos alimentos humanos e animais. Então, é importante nós estarmos cientes desses controles, que realmente são importantes, né? Por isso eles existem. E de uns tempos para cá, está havendo muito uma campanha de redução na utilização de antimicrobianos. Eu retirei, se vocês depois quiserem, eu deixei o link aqui, de onde tem essa reportagem, como vem decrescendo a utilização de antimicrobianos. É um trabalho bem interessante, feito em 133 países diferentes, e para coletar os dados e tudo mais, foi um trabalho de grande esforço deste pessoal. Então, a redução de antimicrobianos significa que você deve tomar precauções para que eles não se desenvolvam. Semana passada teve também um workshop da Universidade Federal de Santa Maria, em que o professor Gabriel Pacheco, ele fez um seminário com o título Ingredientes Funcionais em Alimentos para Cães e Gatos, a nova tendência da nutrição PET. E num dos slides ele também dizia, uma alimentação mais próxima ao natural, a substituição do sintético pelo natural. Se nós estamos reduzindo os aditivos, os antimicrobianos, como nós vamos conservar os nossos produtos? Esse slide também é do mesmo workshop da Universidade Federal de Santa Maria, mas da professora Leila Piccoli da Silva, tá? Sobre aditivos. Então, só para definição, né? Aditivos são substâncias, micro-organismo ou um produto formulado, adicionado intencionalmente ao produto, que não é utilizada normalmente como ingrediente, tenha ou não valor nutritivo e que melhore as características dos produtos destinados à alimentação animal ou dos produtos animais, melhore o desempenho dos animais sadios e atenda às necessidades nutricionais. E aqui ela também cita alguns aditivos diferentes, aditivos tecnológicos, aditivos sensoriais. Nossa, eu escrevi errado aqui, é 3 e 4, né? Aditivos nutricionais e aditivos zootécnicos, cada um desempenhando uma função dentro da sua ração. Então, já que nós estamos reduzindo os antimicrobianos, fazendo com que as rações sejam mais naturais possível, precisa haver um modo de controlar principalmente o desenvolvimento microbiano. E só em 2021, se vocês entrarem na página da FDA, dos Estados Unidos, né, Food and Drug Administration, existem inúmeros recall de ração, especificamente de ração, tá? Tinha 129 páginas de recall, e muito deles por causa de contaminação de salmonela, aflatoxina. Me chamou muita atenção a aflatoxina. No meu mestrado, eu estudei
desenvolvimento de aflatoxina em soja. Então, tudo que se refere à aflatoxina acaba me chamando a atenção. E no doutorado eu estudei sobre fumonizina causando leucoencefalomalácia equina. Então, a parte de micotoxina sempre acaba me chamando a atenção. E eu vi que havia muito recall no site da FDA relacionado tanto a bactérias, salmonelas, mas muitos de bolores e micotoxinas. E aí me chamou a atenção essa fábrica Sunshine Mills, que em 2020 ela teve um recall de aflatoxina e agora em 2021 teve um outro recall, mas todos eles foram voluntários, eles perceberam que o produto estava contaminado com aflatoxina e fizeram um recall voluntário. E a aflatoxina é uma micotoxina que causa câncer, é carcinogênica, hepatocarcinogênica, né? Causa câncer no fígado de animais e, consequentemente não, e também no ser humano. Então, é uma toxina muito potente e realmente precisa ser evitada. Um trabalho brasileiro que foi apresentado em 2013 no Congresso de Excelência em Gestão. Esse trabalho é bem interessante de vocês procurarem ler, porque fala da rastreabilidade de pet food, uma transparência necessária para o mercado nacional, que nós não temos recall, que é muito pouco comentado sobre a contaminação em rações, mas os veterinários mesmo de pet ou veterinários de animais de grande porte, sempre eles constatam que há uma contaminação das rações e que isso acaba causando a doença animal. Então, é um trabalho bem importante para ser feito no mercado nacional. Então, por que é importante medir a atividade de água na ração? Por segurança, para prever o desenvolvimento de micro-organismo, prever doenças. Pela qualidade da sua ração, a atividade de água vai informar qual a propensão do seu produto sofrer uma oxidação lipídica, ter uma degradação das vitaminas, alteração da textura e a extensão da vida útil do seu produto. Atividade de água é uma medida bastante confiável, é um teste fácil, executado por qualquer pessoa e tem uma precisão científica. E a atividade de água é uma medida que você tem um de 0 a 1 e você utiliza que são rastreáveis ao NIST e dando toda a confiabilidade do resultado. Então, por que a atividade de água é a melhor medida para a ração animal? A atividade de água vai te trazer muitas informações que nós vamos conversar hoje nesse seminário. Então, a água desempenha um papel fundamental na ração. É a água que desenvolve sabor, dá textura, mas é a água também que propicia o desenvolvimento das reações e dos micro-organismos indesejáveis. Cada produto tem uma faixa ideal de atividade de água. E essa faixa ideal é a que maximiza o lucro, a nutrição, o sabor do seu produto e mantém protegido contra os micro-organismos. Você tem que encontrar essa faixa ideal do seu produto. Por exemplo, tem uma ração para cachorro em que o ponto ideal da atividade de água fica entre 0,55 e 0,65. Determinada essa faixa ótima. Qualquer valor inferior a 0,55, a ração fica muito seca e dura. E valores acima de 0,65, o produto pode mofar
e se torna inaceitável. Então, eu tenho um gráfico aqui para exemplificar. Esse gráfico, na verdade, é de cannabis, tá? É uma isoterma de cannabis. Foi traçada a isoterma atividade de água por umidade, e nós temos a faixa ideal de 0,55 a 0,65. Ideal para qualidade, segurança e rendimento. Abaixo de 0,55, nós temos uma perda da qualidade deste produto. Ele torna muito seco, muito duro, não libera o sabor ideal. E acima, ele perde a segurança porque pode desenvolver micro-organismos. Em se falando de umidade, nós temos uma faixa ideal de 10 a 12% de umidade, sendo que abaixo de 10%, você vai ter uma perda de receita. A sua ração, os produtos são vendidos por peso. Se você tem uma umidade muito baixa, você perde em peso e acaba perdendo em receita. Então, apesar de ser uma isoterma de uma cannabis, ela serve para todos os produtos, como uma ideia de que você tem que saber qual é a isoterma do seu produto, a relação entre a umidade e a atividade de água do seu produto ideal. Okay? Então, vamos formular a ração de uma forma inteligente, utilizando a atividade de água como parâmetro. E os produtos novos, inovadores, né, que são comercialmente bem-sucedidos, utilizam a atividade de água como um dos parâmetros para a sua produção. Por exemplo, se eu tenho um osso com uma medula, ou um alimento carnudo para gatos contendo os pedaços crocantes de vitaminas, ou um produto similar à carne úmida, elas são todas estáveis devido ao controle da atividade de água. Aqui é de onde eu tirei as informações sobre cannabis sendo utilizadas para animais, tanto na forma de óleo, como nas rações. Então, é um produto inovador. Então, utilizando atividade de água para o seu controle. Então, é importante você conhecer a especificação do seu produto. Um outro produto inovador, diferente, são as rações multitexturizadas, em que você tem uma combinação de uma ração dura e seca com uma ração macia e úmida. Para que isso? A parte seca, o componente duro e seco, ele tem a vantagem de limpar os dentes do seu animal. Só que é menos palatável do que um alimento macio. Então, se combina na formulação uma parte macia para ficar atrativa. E quando você faz essa combinação, você tem que manter a parte dura, crocante, e os pedaços que são úmidos, macios. Esses dois componentes, duro e macio, dentro do mesmo embalagem, do mesmo saco, tem que ter uma vida longa, cada um mantendo a sua textura. Vou falar sobre isso um pouco mais para frente, quando eu falar sobre migração da água. Então, aqui é um produto que tem uma parte macia e uma parte mais dura para atrativo do animal. Na mesma linha, conhecendo as especificações, principalmente a especificação de atividade de água, no que ela vai ajudar. A atividade de água vai ajudar você a determinar a vida útil do seu produto, escolher qual é a melhor embalagem para o seu produto, você monitora a entrada dos ingredientes, previne a deterioração, mantém o sabor, a textura e a nutrição do seu produto. Aqui vai a grande pergunta. Em qual ponto da minha produção eu devo controlar a atividade de água? A maioria dos nossos clientes mede a atividade de água
após a secagem e após o resfriamento. São 2 pontos importantes de se medir a atividade de água. E também, alguns clientes nossos medem no recebimento da matéria-prima. Entrando um pouco na definição, então, do que é atividade de água e umidade. Atividade de água é o estado de energia da água em um sistema. É uma qualidade interna que não depende da quantidade da amostra. Então, é um estado de energia da água. Enquanto que a umidade é a quantidade de água presente em uma amostra. Os 2 parâmetros são importantes de serem medidos. A atividade de água vai te dar qual é, a vida de prateleira, o que eu devo utilizar para evitar desenvolvimento de micro-organismo, embalagem, sabor, textura, toda a parte qualitativa do seu produto é o valor de atividade de água que vai fornecer. Enquanto a umidade, é importante você saber para fazer o cálculo em base seca ou base úmida da quantidade de carboidratos, proteínas, lipídios e também para você saber a rentabilidade do seu produto. Então, são 2 parâmetros distintos e importantes de serem medidos. Definindo a atividade de água, nós temos: se eu tenho um recipiente hermeticamente fechado, com água até a metade, essa água vai entrar em equilíbrio com o ar que está dentro desse recipiente. O equilíbrio vai ser quando uma molécula evapora, uma molécula condensa. Se eu tenho água pura, eu vou ter aqui neste ar 100% de umidade relativa. Enquanto que se eu tenho um produto, com, por exemplo, um biscoito que eu coloco num recipiente hermeticamente fechado, também vai entrar em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Se este meu biscoito tem 0,3 de atividade de água, a umidade relativa do ar será de 30%. O que ocorre, o inverso também é verdadeiro. Se eu tiver o meu produto com 0,3 de atividade de água e o meu ambiente estiver com uma umidade relativa muito alta, por exemplo, de 70%, ele vai ceder água e o meu biscoito vai acabar adquirindo água e aumentando a atividade de água, ficando com 0,7. Então, a atividade de água é a pressão de vapor da água na amostra, dividida pela pressão de vapor na água pura, ambas a mesma temperatura. Ou seja, é a pressão de vapor da água na amostra, dividida pela pressão de vapor da água pura, esse sistema numa mesma temperatura. Então, a atividade de água é igual a umidade relativa de equilíbrio dividido por 100. Significa que, se eu estou em um ambiente com 90% de umidade relativa, se eu deixar o meu pacote de ração aberto, com 0,65 de atividade de água, ele vai absorver a água do ambiente, até entrar em equilíbrio. Se a minha ração de 0,65 está, de 0,65 de atividade de água, está em um ambiente com 40% de umidade, vai perder água para aquele ambiente e acabar ficando mais seca, mais dura. É o equilíbrio que acontece. Então, os valores de atividade de água são água pura 1, e conforme vou diminuindo, eu chego até 0. As rações, geralmente, estão numa atividade de água de 0,6. Quando eu altero a quantidade de água na minha amostra, o que acontece? Eu perco a crocância, a maciez, a fraturabilidade, força de quebra, passa a ser suscetível aos micro-organismos. Então, é importante você manter a atividade de água do seu produto dentro de um valor confiável.
o que faz com que o meu produto entre em equilíbrio mais rápido ou mais devagar com a umidade relativa do ambiente. A área superficial. Quanto menor o tamanho da partícula, mais rápido entra em equilíbrio. E também a permeabilidade da embalagem. Se eu tenho uma embalagem de boa barreira, eu vou prevenir a troca com o ambiente. Se a minha embalagem não for boa, eu acabo tendo a troca maior. A velocidade do ar, a temperatura e a pressão atmosférica influenciam na velocidade em que a minha ração entra em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Em relação aos micro-organismos, a microbiologia, vários fatores influenciam o desenvolvimento microbiano. Todos esses fatores devem estar em condições ideais para o micro-organismo se desenvolver. Eu vou falar aqui, supondo que temperatura, pH, presença ou ausência de oxigênio sejam ideais para o micro-organismo, variando a atividade de água. Numa condição normal de atividade de água, temperatura, pH, eu tenho uma fase de latência muito pequena, o micro-organismo sai da fase de latência e já entra numa fase exponencial. 1 vira 2, 2 viram 4, 4 viram 16, e assim eu tenho um desenvolvimento exponencial até atingir uma fase estacionária. E depois eu vou ter a morte desse micro-organismo. Se ele está numa condição de atividade de água desfavorável, uma atividade de água mais baixa, o que eu vou ter? Uma fase de latência maior. Se a atividade de água ficar baixa o tempo todo, eu tenho o meu micro-organismo sempre em fase de latência. A atividade de água não mata seu micro-organismo. Não é bactericida, não é fungicida, tá? Ele mantém o micro-organismo em latência, não deixa desenvolver. E se a atividade de água aumentar um pouco, o micro-organismo vai se desenvolver, só que numa menor quantidade. Okay? Então, existe uma faixa ideal de desenvolvimento para cada micro-organismo, para cada classe de micro-organismo, sendo que o limite de desenvolvimento das bactérias 0,91, das leveduras 0,88, dos bolores 0,70 e dos micro-organismos em geral, total, 0,60. Vocês podem encontrar várias tabelas, tanto na internet quanto em livros, de limites de atividade de água para o desenvolvimento microbiano. Eu coloquei aqui as tabelas de bolores, porque são os que mais interessam realmente para a ração. Então, nós temos o limite de desenvolvimento dos micro-organismos, os bolores desenvolvem até numa atividade de água mais baixa, esses que se conseguem desenvolver em 0,60 são realmente xerofílicos mais raros, né? O limite mesmo da maioria é de 0,70. E a produção das micotoxinas, eu preciso de uma atividade de água um pouco mais alta do que preciso para desenvolver, para que haja a produção das micotoxinas. E aí as micotoxinas realmente são um grande problema de intoxicação alimentar nos animais. Temos uma tabela aqui, nos Estados Unidos, foram feitas, lá na nossa empresa, na nossa matriz, foram feitas medidas de atividade de água e umidade de diversas rações, com autorização dos fabricantes, e aí foi publicado. Inclusive, tem um seminário no YouTube mostrando esses resultados, e foi feita essa tabela das rações e os valores de atividade de água em que
eles se enquadravam. Tá? Atividade de água em relação às reações químicas. A primeira é a oxidação lipídica. A oxidação lipídica, que causa aquele gosto de ranço, tem que quando a atividade de água é muito baixa, eu tenho uma velocidade de oxidação mais alta. Porque se eu desidrato demais o meu produto, sobram espaços vazios, sai a água e sobra espaço vazio, em que entra o ar. Para ocorrer a oxidação lipídica, eu preciso de luz, preciso de oxigênio, preciso de alguns catalisadores e a baixa atividade de água. Isso propicia, então, uma maior oxidação lipídica. Entre 0,3 e 0,5 de atividade de água, eu tenho uma menor velocidade de oxidação. Por quê? Uma monocamada de água, de 0,3 a 0,5, eu protejo o meu produto da oxidação, do oxigênio. Agora, se a atividade de água começa a aumentar muito, aí a velocidade volta a aumentar, porque a água começa a liberar os metais, os íons, que são os catalisadores da reação, e ocorre mais depressa. Esse também é um slide do professor Gabriel, que foi apresentado no workshop. Aí ele pergunta nesse slide, antioxidante ou conservante? Né? Alguns naturais e outros sintéticos. Eu adiciono, por exemplo, vitamina E, que é um antioxidante, ele vai ter uma função de antioxidante e também nutricional, certo? Como que esses produtos vão proteger? Então, é um seminário bem interessante para vocês, para quem quiser se aprofundar mais no assunto de oxidação lipídica, se o seu produto sofre uma oxidação lipídica, se você tem adição de gorduras antioxidantes, então é interessante. Em relação à degradação de nutrientes, nós temos que, quanto maior é a atividade de água, mais rápida é a degradação das vitaminas. Todas as vitaminas se preservam melhor em baixa atividade de água, e em alta atividade de água, a velocidade de degradação é maior. Então, aqui nós temos vitamina A, B e C, tá? As lipossolúveis e hidrossolúveis em diferentes temperaturas, conservadas em diferentes atividades de água. Aí nós temos que, nas atividades de águas mais baixas, a velocidade de degradação é mais baixa do que em atividades de águas mais altas. Todas as vitaminas hidrossolúveis ou lipossolúveis se comportam desta forma. Em relação à atividade enzimática, dependendo se você quer que a enzima atue, por exemplo, eu tenho amilase que eu quero degradar o amido e formar um xarope de glucose. O que eu faço? Eu preciso de uma atividade de água alta para que a minha enzima atue, porque a enzima precisa de mais água para atuar. Por isso que também na nossa saliva a amilase consegue atuar, porque tem uma atividade de água bem alta. Se você quer prevenir a ação enzimática, prevenir que seu produto escureça, prevenir a ação das lipoxigenases, você precisa ter uma atividade de água mais baixa, evitando as enzimas. Aqui também, no seminário do professor Gabriel, ele fala bastante as reações do inibidor de atividade enzimática. Aqui a gente tem pouco tempo, então só estou dando uma dica para vocês. Tá? Lembra daquele produto que eu falei que
tem uma parte dura e uma parte macia, são produtos com multifase ou multicamadas. São duas regiões distintas, né, com atividades de água diferentes. Mas se eu mantenho esses dois componentes com atividades de água diferentes, o que vai acontecer é que o produto que tem atividade de água maior vai acabar cedendo água para o de atividade de água menor até entrarem em equilíbrio. Então, é importante que cada um mantenha a sua atividade de água específica ou que se encontre através de umectantes, através de filmes, uma forma de que que a atividade de água esteja próxima para que não ceda uma água para outra. Okay? Então, esses produtos de multifases é muito importante, ou se ter uma barreira de migração da água, ou fazer com que eles tenham atividade de água muito próxima, mas cada um com a sua textura e a sua função específica. Por quê? Se a água migrar de um para o outro, causa mudança na textura e mudança sensorial, que é justamente o que não se quer. Pode haver o crescimento microbiano, ocorrer as reações de degradação, alteração no sabor e perda no produto embalado, que pode até resultar em multas. Em relação à temperatura, é importante que você sempre faça a medida da atividade de água na mesma temperatura. Se você determinou que vai medir a atividade de água na temperatura de 25 graus Celsius, sempre meça 25 graus Celsius. Se você determinou que vai medir a atividade de água 35, sempre meça 35. Dá diferença numa mesma amostra medida a 25 graus Celsius e 30 graus Celsius. Então, meçam e anotem a temperatura que vocês medem. Então, entrando numa fase de conclusão do meu seminário, nós temos como eu vou usar a atividade de água no meu setor de pesquisa e desenvolvimento. Dos estudos da atividade de água na pesquisa por exemplo, se eu estou desenvolvendo um produto de multifases, multicomponentes, é saber como será a migração da atividade de água nestes meus produtos. Em relação, na sua pesquisa, no desenvolvimento do produto, é importante você fazer teste de vida de prateleira acelerado. Nós fizemos um seminário específico de vida de prateleira, porque, assim, traçando a isoterma distorção, você vai ter uma noção de vida de prateleira do seu produto. Claro que vida de prateleira não é só atividade de água, não é só isoterma distorção. É um conjunto de parâmetros que vai determinar a vida de prateleira do seu produto. Mas o fim da vida de prateleira do seu produto é a primeira reação que ocorre perceptível de que a qualidade está acabando. Então, é importante fazer esse teste de vida de prateleira. Tracem isoterma dos seus produtos, façam teste de prateleira acelerado para saber qual é a atividade de água ideal para o seu produto. Pode ser 0,40, é uma atividade de água baixa, mas o meu produto precisa ser 0,40, ou pode ser 0,70, parece uma atividade de água alta, mas quando eu fiz o teste de vida de prateleira, meu produto admite até 0,70, que seria o ideal, o sonho ideal de toda ração dura, né? Então, façam sempre teste de vida de prateleira acelerado para determinar qual é a extensão da vida do seu produto. Na especificação,
a especificação da atividade de água. Uma vez que você sabe qual é o valor da atividade de água ideal do seu produto, você evita problemas de segurança e qualidade. Evita que haja desenvolvimento microbiano, problemas com a textura, odores ou sabores estranhos. Você elimina variação também no seu produto. Uma vez que você determina qual é a atividade de água ideal, a umidade pode variar, mas o seu produto está seguro. É uma medida baseada em padrões e vai te trazer muita confiança da segurança e da qualidade do seu produto. Tá? A umidade é um parâmetro importante, mas ela pode variar no seu produto. A atividade de água, não. Ela tem que obedecer àquela faixa. E utilizar a atividade de água para orientar as formulações inovadoras, como nós apresentamos. Na produção, a atividade de água é um parâmetro muito fácil de ser medido, ela tem uma precisão científica que vai te dar um controle de qualidade muito bom do seu produto. Então, uma vez determinada a faixa que seu produto pode atender na pesquisa e desenvolvimento, no controle de qualidade é bastante fácil de você manter esse valor. Manter não, de você medir esse valor. Tá? E com uma precisão bastante grande. A atividade de água auxilia a você determinar qual é a melhor embalagem para o seu produto e quais cuidados você deve ter no envio e no armazenamento. Uma vez que você sabe qual é a atividade de água crítica do seu produto, você determina qual a embalagem que vai manter o seu produto abaixo da atividade de água crítica. A atividade de água crítica é a que determina o fim da vida de prateleira do seu produto. Então, você determina a taxa de permeabilidade ao vapor de água da sua embalagem pela atividade de água crítica. E você pode prever se durante o armazenamento vai ter abuso de temperatura, você fez todo o seu produto muito corretamente, bem controlado, mas não pensou que, na hora de enviar, ele ia num caminhão baú sem refrigeração e atingiria 45 graus Celsius lá. Que impacto isso pode ter no meu produto? A minha embalagem segura, suficiente para manter o meu produto íntegro dentro do valor de atividade de água desejado? Definir as datas precisas de venda e de uso. Uma vez que você sabe que seu produto está abaixo da atividade de água crítica, eu vou saber exatamente qual é a extensão dessa vida útil do meu produto. Eu não vou superestimar e acabar tendo produtos já fora da validade, mas com a etiqueta de dentro da validade, e também eu não vou subestimar, colocar uma data menor, enquanto o meu produto teria uma validade maior. Então, eu determino quais são os requisitos de armazenamento do produto. Produtos com atividades de água muito altas, eu preciso manter em temperaturas mais baixas. Por exemplo, aqui tenho umas rações congeladas. Provavelmente, muito provavelmente, as rações que são mantidas congeladas são as que têm atividade de água bastante altas. Em relação às matérias-primas, a medida da atividade de água te auxilia a você comprar produtos com qualidade e segurança. Se a atividade de água da sua matéria-prima estiver muito alta, você está comprando muita água e uma propensão deste produto acabar mofando. Tá? Então, certificar que os ingredientes, também quando são misturados, eles tenham um nível de umidade e atividade de água compatíveis. Você não vai estar misturando muita água e ter que secar muito no final. Durante a operação,
eu já falei um pouco, né? É muito fácil de medir a atividade de água, você maximiza a eficiência operacional, reduz o desperdício, você não tem que reprocessar um produto que acabou saindo com uma umidade muito alta, porque você tem atividade de água sob controle. E tem a garantia da qualidade e do lucro, medindo a umidade e atividade de água no momento certo. No, no seu laboratório de controle de qualidade, então você vai eliminar a variação que a umidade te dá e vai se basear na atividade de água, tendo certeza daí da segurança do seu produto. A atividade de água é uma medição bastante confiável e repetitível, tá? E é um teste que você consegue executar em 5 minutos ou menos. É bastante rápido. Então, eu termino a minha apresentação teórica aqui. Muito de vocês devem ter recebido um e-mail do meu colega Diego, falando sobre a medida de umidade mais precisa em 1 minuto. É um equipamento novo, chamado Aqualab 3. O Diego está mostrando, enviando esses e-mails sobre a divulgação deste novo equipamento, o Aqualab 3, AQ3. E agora eu estou aberta a perguntas. Obrigado, Tânia, pela apresentação. Então, como a Tânia mencionou, agora a gente vai partir para a parte de perguntas e respostas. Nós já recebemos algumas perguntas aqui, mas fiquem à vontade em enviar, ainda pela nossa ferramenta GoToMeeting. Ela tem uma parte que a gente pode digitar as perguntas ali, nós receberemos e tentaremos responder a todas ao vivo aqui. Se não, a gente responde e manda por e-mail ou publica no nosso site. Então, Tânia, partindo para a primeira pergunta, a Aline Bitello pergunta qual é o micro-organismo que é mais comum em rações? Oi, Aline. Depende da composição da sua ração. Se ela tem maior quantidade de milho, por exemplo, eu vou ter mais fumonisina. Se ela tem uma maior quantidade de soja ou de trigo, eu vou ter mais aspergilos. Posso ter, se os grãos já estão um pouco mais velhos, risópos. Então, vai depender muito da composição da ração e para ter a presença mais de um ou outro micro-organismo. Obrigado, Aline, pela pergunta. Tânia, a próxima pergunta é da Alcione Sela. E a pergunta é: como faço para saber a atividade de água ideal para rações de aves e suínos? Aves peletizada e suínos farelada. Alcione, o ideal seria você traçar uma isotermodissorção do seu produto para saber qual é a atividade de água ideal, qual é a atividade de água crítica. Mas, em termos gerais, se você quer prevenir o desenvolvimento de micro-organismo, tem que estar abaixo de 0,65. Se o seu problema é oxidação lipídica, é ideal que esteja em torno de 0,50. Tá? Então, depende do que você quer controlar, vai ter uma faixa de atividade de água ideal. Mas é mais ou menos nesse caminho. Obrigado, Alcione. Tânia, a próxima pergunta é do Richard Alexandre. E ele pergunta sobre a influência da temperatura na atividade de água.
Você recomenda medir a temperatura do produto ou do ambiente? Richard, é a temperatura da sua amostra. Quando você mede atividade de água, o aparelho mede a atividade de água na temperatura em que está a sua amostra. Se você tem um aparelho que condiciona a sua amostra para, por exemplo, 25 graus Celsius, a leitura da atividade de água vai ser lida a 25 graus Celsius. O ambiente pode estar variando de temperatura. Os nossos equipamentos, eles suportam temperatura ambiente de 4 a 45 graus Celsius. Então, independente da temperatura ambiente, o aparelho condiciona a temperatura da amostra para o valor que você determinou. Alguns de nossos clientes padronizaram medir a atividade de água dos produtos deles a 40 graus Celsius. Por quê? Ele retira lá da secadora a 70 graus Celsius. E, então, não dá para medir a atividade de água a 70 graus Celsius porque está evaporando muita água. Aí, padronizaram medir a 40 graus Celsius. Esperam a amostra chegar a 40 graus Celsius e medem a atividade de água. Mas é o que eu falei, você sempre tem que medir a atividade de água na mesma temperatura. Se você determinou que a sua amostra vai ser medida a 25 graus Celsius, você sempre mede a 25 graus Celsius. Se você determinou que vai ser medida a 40 graus Celsius, você sempre mede a 25 graus Celsius. Se o seu aparelho não tem controle de temperatura da amostra, aí sim é importante você manter o equipamento num ambiente em que a temperatura seja controlada, ou por ar-condicionado, ou você coloca o seu aparelho dentro de uma BOD a 25 graus Celsius, e aí você condiciona sempre a leitura para a mesma temperatura. Obrigado, Richard, pela pergunta. Tânia, a próxima pergunta, eu acredito que seja dúvida de duas pessoas, eu imagino que possa ser respondidas juntas. A primeira pergunta é da Vanessa Luzia, que ela pergunta como é o preparo da amostra para análise. E daí chega uma pergunta também da Karina Souza, ela pergunta se ela pode triturar a amostra com auxílio de um processador, se essa ação mecânica poderia interferir no resultado. Vanessa e Karina, vamos lá. A maioria do pessoal acaba moendo a amostra, tá? Nós temos até um seminário bem específico sobre como fazer a leitura ou como preparar a amostra para fazer uma leitura de atividade de água. Se vocês procurarem no YouTube, é um seminário de procedimentos básicos para uma boa leitura de atividade de água e um outro seminário sobre principais dúvidas na hora de medir a atividade de água. Você tem que ser consistente. Se você moe a sua ração, sempre moa. Se você tritura, pega um grau e dá uma quebradinha, dá uma triturada só, uma quebrada, não moer, você sempre faça dessa forma. Se você decidiu medir a sua ração inteira, peletizada ou extrusada inteira, você sempre meça inteira. O importante é você ser consistente no seu procedimento. Eu prefiro que seja só quebrada e não moída, porque realmente quando você moe, ou no moinho, num processador, ou mesmo no liquidificador, que seja, o atrito provocado entre as partículas, quando você está moendo, acaba gerando calor e você pode ter uma perda de água para o ambiente. E se você forma partículas muito pequenas pós-particulado, cai naquilo que eu falei de quanto maior a área superficial, mais troca com a umidade relativa do ambiente.
Então, se você tem as partículas moídas, que deveriam estar em torno de 0,65 de atividade de água, mas o seu ambiente está num dia chuvoso com 90% de umidade relativa, pode absorver mais rapidamente a umidade, e aí, ao invés de você ler 0,65, você acaba lendo 0,70. Ou perde, né? Porque se o ambiente estiver com a umidade relativa do ar baixa, você está com a sua ração 0,65, moída em pó, acaba perdendo muito mais rapidamente para o ambiente. Então, quem tritura muito, moe a amostra, tem que ser ágil na hora de fazer a medida da atividade de água. Então, só para frisar, você pode medir a atividade de água da sua ração inteira, da sua ração quebrada ou da sua ração moída. Importante sempre fazer do mesmo jeito. E quem for moer, seja rápido na leitura para que não haja a troca com o ambiente. Agradeço a participação. Tânia, a próxima pergunta é do Carlos Garcia. E ele pergunta: se ocorrer muitas variações de umidade do ambiente, que efeitos pode causar no produto? Olha, no produto acabado, se tiver uma boa embalagem, fechado, é para manter a atividade de água original do produto. Agora, se uma vez aberto o produto, ou se a embalagem não for boa, se a embalagem tiver microfuros, vai haver troca de água com o ambiente. Se a sua amostra tiver 0,65 de atividade de água, a sua embalagem não é boa, ou você já abriu o seu produto, ou sua embalagem tem microfuro e ela está num ambiente com 80% de umidade relativa. Vai absorver água, a atividade de água do seu produto vai subir e corre o risco de mofar, de estragar. Se o seu produto de 0,65 estiver aberto num ambiente com 40% de umidade relativa, vai perder água para o ambiente, até chegar próximo de 0,40 de atividade de água. Se o seu produto está lá na gôndola do supermercado com um microfuro e perde água para o ambiente, aquele saco de ração que deveria ter 15 quilos, não vai ter mais, porque perdeu água para o ambiente. Ou em casa, com a ração aberta, uma umidade relativa baixa, vai perder água para o ambiente muito mais rápido, porque a ração está aberta, o saco está aberto, e a ração começa a ficar dura. Agradeço a pergunta. Tânia, a próxima pergunta é do Venâncio Souza. E ele pergunta: qual é o padrão sugerido de atividade de água para rações extrusadas linha PET? O padrão, será que significa qual é o valor ideal de atividade de água? Se for, vamos lá de novo, abaixo de 0,65 para evitar o desenvolvimento de micro-organismos. Se a sua ração é uma ração que contenha vitaminas, uma ração especial para cachorros ou para gatos idosos, que contenha componentes nutricionais como vitamina E, vitamina A, vitamina C, precisa de uma atividade de água mais baixa para você manter a estabilidade dessas vitaminas, tá? Ou se você tem uma ração com uma maior quantidade de lipídios para engorda, ou mesmo como saborizantes gordurosos, né, lipídicos, você também precisa de uma atividade de água mais baixa, porque acima de 0,5 a oxidação é mais rápida. Vai depender, então, do tipo da sua ração. Mas
se é só para prevenir o desenvolvimento microbiano abaixo de 0,65. Bom, eu acho que até pelo horário a gente tem tempo para mais uma pergunta. Só lembrando que a gente tem várias perguntas que a gente recebeu aqui. Infelizmente não vai dar tempo de responder todas ao vivo, mas com certeza a gente tem o registro e vai entrar em contato para responder essas perguntas por e-mail e no nosso site. Então, Tânia, a última pergunta vem da Joselene Souza. E a pergunta é: como seria o controle da migração da umidade nos produtos ultratexturizados? Bom, quando você tem componentes com multicamadas, ou você tenta colocar os dois na mesma atividade de água, introduzindo aditivos, por exemplo, no que tem atividade de água mais alta, eu coloco um umectante que vai segurar a atividade de água, que vai não deixá-la disponível. Eu tenho a presença de água que deixa o meu produto macio, mas essa água está presa e não está disponível. Então, eu abaixo a atividade de água desse meu produto macio, sem perder a maciez, e mantenho a atividade de água baixa do meu produto, que é mais seco. Essa é uma forma. A outra é colocar barreira. Se eu tenho a atividade de água de um biscoito que é com atividade de água mais macia, mais baixa, eu envolvo num filme, protegendo, e venho com o outro componente que tem atividade de água mais alta. Vou dar um exemplo que não é de ração, mas que faz parte do dia a dia nosso, é quando você toma aquele sorvete de cone. Você tem o cone, que tem que ter atividade de água baixa, crocante. E aí o sorvete, que é macio e tem atividade de água alta. Se vocês olharem, o cone por dentro ele é revestido por uma camada de chocolate. Chocolate é hidrofóbico. E aí ele forma um filme envolvendo a parte interna do cone e não deixa que a água do sorvete migre para o biscoito, que é o cone, mantendo cada um com a sua atividade de água no mesmo produto. O sorvete macio com atividade de água alta, o cone, que é um biscoito com atividade de água baixa, e o chocolate ali fazendo o filme, separando os dois. Tá? Então, é a mesma coisa num produto de multifases da ração animal. Você colocar um filme de barreira, não deixando que migre, ou você tenta manter os dois numa atividade de água muito próxima. Obrigado a todos pelas perguntas. Tânia, eu acho que a gente chegou aqui no nosso limite do horário. Você tem alguma consideração final que você queira fazer? Eu quero agradecer a todos pela participação, por terem me enviado bastante perguntas. Vou responder a todos e postar no nosso site. Eu espero que tenha sido um pouco, que auxilie vocês um pouco a entender a atividade de água e a utilizar a atividade de água na indústria de ração. Eu estou disponível também pelo meu e-mail, que está aqui. Vocês podem me mandar e-mail, perguntas, dúvidas, e espero que vocês tenham gostado. E agradeço bastante a participação de todos. Continuem se cuidando. Perfeito. Obrigado a todos pela presença também. Obrigado a Tânia pela apresentação. E uma ótima quinta-feira a todos. Muito obrigado.